O jogo do Corinthians foi um jogo horrível, mas a gente não pode deixar de falar a verdade aqui na rádio Craque Neto 17. Você entra com 3 zagueiros, não dá certo, você toma um gol de pênalti que o Tchoca fez. Aí você mete 2 zagueiros. Fala, galera, acabamos de ver esse vexame do Corinthians aí, né? Quer dizer, mais um na competição. Esse foi pior do que no primeiro jogo da pré-Libertadores, onde o Corinthians ainda muito mal, mas empatou, né? Agora dessa vez não teve força. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do beijo. Que coisa ridícula, vergonhosa, que derrota vexatória do Corinthians. Mas aí, ó, vocês não gostam do Ramon Dias? Eu falo desde o Brasileirão do ano passado. Se não trocar, não vai a lugar nenhum. Gente, eu falo ano passado, o tempo inteiro eu falei. Foi o marketing do drama, foi o incentivo da torcida do Corinthians, aquele calor todo para não cair. Quando teve que jogar bola, sem pressão de fugir de rebaixamento, não conseguiu ganhar. Ele não consegue fazer o time jogar em jogos grandes e decisivos. Não. Depois que tiraram a 10 do Rodrigo Galo, também ele parou de jogar. 3 zagueiros no primeiro tempo. No segundo ele faz uma salada toda. Gente, foi bizarro. O terceiro gol do Barcelona de Guayaquil parecia brincadeira de colégio. Mas vocês não queriam o Ramon? Agora aguenta. Vai precisar de um milagre do tamanho do mundo agora. Bom, vamos lá. Terminou em Guayaquil. Barcelona 3, Corinthians 0. Nossa Senhora. Que vergonha, que absurdo, cara. O Corinthians não pode ser esse rascunho desse time que a gente viu hoje. Ridículo, tosco, horrível, time previsível, covarde, viu o adversário jogar durante 90 minutos, time omisso, submisso, e até difícil fazer qualquer tipo de análise depois do amasso que foi hoje, cara. É impossível falar alguma coisa do jogo. Podia falar aqui, talvez, o porquê o Corinthians tá jogando esse mau futebol. Falar, sei lá, o mau rendimento dos melhores jogadores do time, Garro, Memphis, Yuri. Esses caras não conseguiram repetir as boas partidas que eles fizeram em 2024. Isso é fato, eles não conseguiram ainda manter uma consistência nesse ano. É claro que de vez em quando, por uma hora ou outra, pontualmente, um lance ou outro, um drible, um gol, traz na memória do torcedor o rascunho desses jogadores aí do ano passado. Mas é nítido que eles não conseguiram manter uma regularidade. E o Corinthians depende desses caras aí para incendiar o time e melhorar o entorno, cara. Mas até agora não entraram em campo. 2025 foi um tiro na água, os 3. Infelizmente, eu vou falar, mano, mas o futebol é coletivo e o restante do time? O restante do time é coadjuvante. São esses 3 aí que precisam reger a orquestra. E o próprio Ramon, cara, que eu já bati na tecla inúmeras vezes falando que ele merecia um voto de confiança. Mas errou na escalação e a impressão que eu tenho é que ele não consegue tirar mais nada desse time, cara. De novo, Ramon, de novo. E o Corinthians não pode ser isso daí. E Libertadores, rapaziada, na boa, não pode ter esse tipo de postura. Você tem que propor o jogo mesmo fora de casa, senão... Enfim, próxima semana, cara, só um milagre coloca o Corinthians na fase de grupos. E para reverter esse placar, o Corinthians vai precisar jogar um futebol que ele ainda não mostrou em 2025. Que São Jorge nos ajude. Porque, na boa, o torcedor ainda vai acreditar, vai lotar a Neoquímica Arena e vai empurrar o time. Porém, o time dentro de campo precisa fazer a função deles também. Porque se não fizer, meu irmão, não é só na camisa e na torcida que vai conseguir classificação, não. Então, jogadores, tomem vergonha na cara. Isso não é o Corinthians. Difícil falar, né? Eu acho que agora é friar a cabeça, botar a cabeça no lugar, para que a gente possa em casa fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é jogar futebol da melhor forma, ter a bola, agredir o adversário, para que a gente possa fazer os gols que a gente precisa e buscar a classificação em casa, porque com essa camisa nada é impossível. É um resultado complicado, sabendo que tem os 3 goles. É um resultado complicado, mas a gente vai trabalhar, a gente vai brigar até o final, vamos lutar até o final, para que a gente possa em casa fazer os gols que a gente... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, mineirinho na voz, passando aqui para trazer um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo repercutindo, reagindo aí às emoções do ex-jogador do Corinthians, Craque Neto, do comentarista aí também, Benjamin Bach, e do ex-jogador do Corinthians, Ronaldo Giovanelli, que perdeu a paciência com esse time do Corinthians. Corinthians que jogou ontem à noite às 21h35 pela pré-Libertadores diante o Barcelona de Guayaquil
e o Timão levou aí um verdadeiro baile, perderam o jogo de 3-0 e praticamente está eliminado na pré-Libertadores. E o craque Neto já tinha avisado, por isso que ele ficou extremamente decepcionado. Corinthians não tem tradição de Libertadores. Pode os corintianos ficar chateados comigo, pode falar o que quiser, cortar, editar, mas o Corinthians não tem tradição. E o que ele falou ontem no programa Os Donos da Bola? Aconteceu agora. Olha bem para você ver. Corinthians, a gente sempre alertando, né? Quanto ao técnico Ramon Dias, que em Copas ele não é bom. Corinthians ano passado, por erros infantis, por não conseguir tirar repertório do time, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pro Flamengo, foi eliminado da Sul-Americana pelo Racing, né? E aí, daquela pressão da torcida, a torcida cantando, né? Querendo ver o Corinthians fora da segunda divisão, Ramon Dias acabou não caindo, né? Classificando o Corinthians para a Libertadores, mas muita gente já vem avisando, Benjamin Bach falou, né? O Corinthians, infelizmente, não conseguiu performar lá no Equador e o Barcelona aplicou 3-0 Corinthians. Olha que até os 25 minutos, quem estava mandando o jogo do primeiro tempo era o Corinthians. O Corinthians estava muito melhor do que o Barcelona de Guayaquil. O Corinthians teve chance com o Rodrigo Galo, que pegou a bola em velocidade, ele prendeu muita bola e queria bater pro gol. Só que é muito grande o campo, ele chegou cansado, já não conseguiu, já caiu. Se ele faz o passe, e o Roberto fazia Corinthians 1-0. Depois o Memphis teve uma chance também de fazer o gol. Então o Corinthians foi ter aberto aí 2-0 diante do Barcelona de Guayaquil e colocado os caras para dançar na roda. Porque aí o Corinthians começava a tocar aqui, toca ali, toca ali, toca aqui, toca aqui. Os caras iam ficando cansados. O Corinthians podia ter trago um placar espetacular lá do Equador, mas trouxe um vexame, uma vergonha. É lamentável você ver um time tão pipoqueiro quanto é o do Corinthians hoje na atualidade. Um time sem alma, um time cansado, um time perdido em campo, um time sem vontade, sabe? E eu tinha avisado aqui no canal, se o Corinthians desempenhar o futebol que desempenhou contra a Universidade Central da Venezuela, Corinthians estará eliminado para o Barcelona de Guayaquil, porque é um time qualificado. É um time que em 15 jogos fez gol, é um time que está 12 jogos sem perder, é um time que é líder do campeonato equatoriano, então é um time que tem qualidade, tem um brasileiro lá que joga muito bem. Então, Corinthians, tome cuidado, porque pode ser eliminado domingo contra o Santos na Neoquímica Arena. Pode ser eliminado domingo na Neoquímica Arena, é isso mesmo. Se jogar como jogou ontem, vai levar goleada também do Santos. Neymar, Guilherme, Soteldo vai deitar e rolar. Ramon Dias, para mim, ele é 90% culpado do que aconteceu ontem. Escalou um time com 3 zagueiros, escalou um time sem opção tática, um time que não joga coletivamente. Infelizmente, João Pedro Choca acabou fazendo o pênalti e os caras abriram o placar. E aí os caras começaram a jogar mais, confiança, e o time do Corinthians dando espaço. O time do Corinthians não está jogando agrupado, não está jogando coletivamente. Foi muito mal. Então por que 90%? Porque Ramon Dias escalou o time errado. Mas o Corinthians tem uma deficiência técnica surreal. O Corinthians tem uma deficiência técnica surreal na sua defesa. A defesa do Corinthians é ruim. Mateuzinho completamente perdido em campo, Hugo na lateral esquerda 100% perdido em campo, os 3 zagueiros batendo cabeça. O Barcelona, se ele tivesse apertado um pouquinho a mais e tivesse mais qualidade, já feito 4-0 no Corinthians, já fez 3. Corinthians para passar aqui em São Paulo na Neoquímica Arena, eu acho que é só um milagre. Por isso o craque Neto já tinha avisado, Benjamin tinha avisado, Galo não jogou nada, Memphis Depay não jogou nada. Os principais jogadores do Corinthians não estão colocando o pé na bola. Depois que o Galo pegou a 8, ele não colocou mais o pé na bola, ele era 10. Então o time do Corinthians está todo bagunçado, todo desequilibrado, não tem estrutura tática, não joga agrupado, não recompõe espaço, não faz infiltração de bola, não faz inversão de bola, não joga coletivamente.
esse time do Corinthians é uma lástima. É uma lástima. Me preocupa tanto esse jogo que dá pra gente pegar indícios que o time não tá jogando. O time do Corinthians, nessa temporada de 2025, o time do Corinthians que terminou líder do Paulistão, mas não fez um futebol que me convenceu. Não fez um futebol que me convenceu. Por isso que o craque Neto ficou extremamente magoado, Benjamin Bach muito chateado, Mano também, né, ficou decepcionado, e Ronaldo lamentou essa derrota do Corinthians por 3-0 lá em Guayaquil, lá no Equador, sendo que o Corinthians tinha a possibilidade de ter saído da frente, ter feito 2-0, não aproveitou a oportunidade, e aí não sabe, aí você já sabe, né? A bola pune. Quem não faz, toma. Corinthians não fez, tomou 1-0, e daí pra lá foi uma lambança até da outra. Ramon Dias escalou o time errado, e depois no segundo tempo ele mexeu errado nas peças. Corinthians virou uma salada de fruta. Corinthians não tinha repertório em campo. Você viu um time perdido. Para mim, enquanto Ramon Dias, Emiliano Dias tiverem no Corinthians, o Timão não consegue ganhar uma Copa. Olha o que eu tô falando. Enquanto Ramon Dias e o filho dele, faz parte da sua comissão, Emiliano Dias, tiverem no Corinthians, o Corinthians não levanta um time, não levanta uma taça, porque eles não têm repertório para tirar um pouco mais do time quando se precisa, né? Isso aconteceu contra o Flamengo na Copa do Brasil, aconteceu contra o Racing na Sul-Americana e está acontecendo agora com o Corinthians na pré-Libertadores. É uma vergonha, é um vexame, é lamentável o que a gente viu ontem lá em Equador, né? É complicado. E se não tomar muito cuidado, domingo, que eu considero ontem, já estamos eliminados, certo? Esse jogo de volta, o Corinthians não tira esses 3-0. Corinthians não tira esses 3-0. Então já considero eliminado da Libertadores, não passamos nem da pré. E quanto o Santos, a chance do Corinthians sair, ela é maior do que continuar, porque o Santos tem muito mais qualidade do que o time do Barcelona de Guayaquil. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo de ontem? Craque Neto, Mano, Benjamin Bach, Ronaldo, tem toda a razão de estar decepcionado, assim como eu estou também? Deixa aqui no canal o seu comentário, deixa o seu like e a inscrição no vídeo. Obrigado!